Temos aí a nossa série, né, Supere. Então nós cremos que são palavras que o Senhor vai trazer ao nosso coração para nos ajudar, né, a superar. A superar o quê? Aquilo que você precisa superar. Vivemos em um tempo, né, desafiador, momentos, né, difíceis. Obrigado, irmão. Então, que nós precisamos aí estar superando todos os dias, né? Cada um ali em áreas diferentes, mas nós precisamos estar superando e vamos trabalhar aí alguns assuntos. E hoje a palavra que eu quero compartilhar com vocês, o tema desta palavra é esgotamento. Nós sabemos, querido, que todos nós podemos passar, né, por esgotamentos. Todos nós podemos enfrentar um esgotamento emocional, físico, espiritual, faz parte da vida do homem. Salmo 73, 13 diz assim: certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Isso aqui é uma declaração de alguém esgotado, alguém passando por um esgotamento. E este é Asaf, Salmo 73. Asaf chega a este momento, ele diz assim: olha, inútil foi conservar puro o meu coração, inútil foi preservar inocente as minhas mãos. Em outras palavras, né, poderia ter feito tantas coisas, né, mas eu não fiz e percebi que tudo foi inútil. Não valeu a pena, né, me esforçar tanto, não valeu a pena acreditar, não valeu a pena, né, lutar esta batalha, não valeu a pena, né, acreditar no meu PG, não valeu a pena, né, acreditar que o meu ministério ia fluir, não valeu a pena, enfim, são tantas coisas que muitas vezes, querido, quando nós não cuidamos no processo da nossa caminhada, que o esgotamento ele bate ao nosso coração, querido, nós podemos também manifestar assim como Asaf. Asaf chega a este momento, ele diz assim: olha, não valeu a pena. Aqui nós vemos alguém, encontramos alguém, querido, que estava totalmente esgotado, um esgotamento espiritual, emocional na vida deste homem. Também alguém, querido, preste aqui, é uma queima espiritual. Você já viu uma pessoa queimada espiritualmente? De repente a pessoa está tão bem, ela está caminhando bem, está tudo fluindo, está tudo dando certo. Ela está feliz, ela está ali empolgada, mas lá na frente você encontra essa pessoa e ela não quer mais nada, ela passou por uma queima espiritual. Talvez ela gerou expectativa, a qual não foram respondidas a ela, talvez expectativa até sobre si mesmo, ou expectativa nas pessoas, expectativa no que estava fazendo, e quando ela não conseguiu ver aquilo no qual ela esperava, ela se queimou. E quando também sofremos a queima espiritual, querido, é muito delicado. Então nós precisamos ter este cuidado. E nesta noite eu quero compartilhar rapidinho algumas coisas com você sobre este cuidado que nós precisamos ter em tempos de crise. Em tempo de crise nós precisamos ter cuidado. Mesmo que não seja, o cuidado é necessário. Nós precisamos olhar para as nossas vidas, olhar como nós estamos. Muitas vezes, querido, nós estamos tão esgotados, mas não reconhecemos, não paramos. Esses dias atrás, eu estava aí enfrentando algumas lutas, e algo bem interessante com a minha esposa. Nós fomos caminhar e ela começou a conversar comigo. Eu disse: não, está tranquilo, está tudo certo, está bem. Nós somos assim. Não é nada. E ela falou algo muito interessante assim para mim, que foi muito bom. Ela disse assim: olha, fala, é melhor. Eu disse: não, mas está tudo certo, aparentemente. Ela disse: não pode não estar certo algumas coisas aí no seu coração, pode algumas coisas não estar tão ajustada. Sabe, nós começamos a conversar, é como a ponta do iceberg, está só a pontinha. E fomos conversando, eu descobri de fato que muitas coisas que eu achava que não estava nem aí, na verdade estava assim.
sabe, começa a encher o nosso coração, começa a nos cansar, começa muitas vezes a roubar o nosso brilho, começa muitas vezes, querido, a tirar o nosso ânimo. Nós precisamos vigiar, nós precisamos estar atentos ao esgotamento das nossas vidas. E eu quero começar contando para você, ilustrando com uma pequena parábola. Esta pequena parábola nos conta que, imagine você, uma vila de crentes, e esta vila está ao pé de uma montanha. E sobre esta montanha existem muitas pedras, pedras grandes, pedras pequenas, e essas pedras rolam com frequência desta montanha. E elas caem. E essas pedras, muitas vezes, elas vêm, elas batem, elas ferem pessoas, atingem ali casas, por onde elas passam, elas vão deixando seus rastros. Então agora os moradores desta vila, eles sentam, e eles vão tentar agora resolver o problema. E eles então começam a indagar-se, olha, de onde rolam essas pedras? Por que essas pedras estão rolando? Por que é permitido essas pedras rolarem e passarem, e baterem em nossas casas, nos machucarem, nos ferirem? Quem será que está rolando ou atirando essas pedras sobre nós? E eles começam então a conversar sobre este assunto, e eles terminam dizendo assim: o que vamos fazer? Porque as pedras vão rolarem. E dentro, querido, desta reunião, dentro desses questionamentos sobre as pedras que podem rolar, o que estão rolando, desta montanha, começam a levantar-se, querido, alguns questionamentos, alguns posicionamentos de fé. Muitas vezes, querido, nós temos uma fé que ela nos posiciona, isso é bom, mas muitas vezes, querido, ela nos posiciona de uma maneira que nós achamos que estamos imunes de uma pedra. Nós achamos que a pedra não vai rolar, mas se você mora ao pé de uma montanha, as pedras vão rolar. E nós vivemos em um mundo onde existem atiradores de pedras, onde as pedras rolam. Então é inevitável que as pedras não rolem, não passem por nós. Muitas vezes nos atinjam, muitas vezes, querido, nos machucam, muitas vezes passam a nossa, fazendo vento na nossa vida. É uma realidade. E aí, querido, o primeiro conceito de fé é este. Este é o primeiro, eu vou ler para você, olha o primeiro conceito de fé, de alguns. Eles vão lá, eles vão fazer o que? Eles vão espiar as pedras que se aproximam, e eles vão fazer o que? Eles lastimam-se, temerosos, sendo-se infelizes, e gostaria que as pedras mudassem de rumo, que se evaporassem. Nas reuniões de orações, esses crentes, cristãos medrosos, rogam a todos que orem em seu favor, porque os perversos atiradores de pedras estão atacando de novo. Ore para que as pedras vão-se embora, suplicam. Tais crentes candidataram-se ao esgotamento espiritual. Por quê? Porque eles alimentam uma expectativa da parte de Deus, a qual por ser falsa nunca se realizará. As pedras não vão evaporar. Eles estão ali e dizem assim: olha, temos uma reunião, vamos orar, porque as pedras vão sumir. Vamos orar, porque o problema não vai existir. Você está ali enfrentando uma luta, você está ali batalhando, talvez está ali lutando, e você acredita
que de uma hora para outra essa luta vai passar. Você confia que em determinado momento, um conto de mágica mudou o cenário. Mas na vida real, isso não acontece. Pode para alguns e outros, mas não é a realidade. O que é normal é que as pedras continuam. Sabe, eles geram uma fé, eles colocam uma expectativa em algo que não existe, algo que não tem sustentabilidade. Vamos orar e as pedras vão sumir. Eles alimentam uma expectativa que não se realizará. O conceito que tem do Evangelho é que Jesus removerá todas as pedras que descerem da montanha. A definição que fazem de paz é a ausência de pedras caindo lá de cima. Esse conceito de fé, ele acredita que nada de mal vai acontecer. Ele acredita que nada de ruim, que tudo que ele está fazendo vai dar certo. Basta ele orar, já resolveu. Ele pensa, querido, que Deus o chamou para viver em paz. Então ele entende que ter paz é não ter problemas. Ele entende que ter paz é não ter lutas. Isso leva ao esgotamento. Por quê? Porque ele vai enfrentar as lutas, ele vai enfrentar os problemas. Aí ele está ali tentando romper, tentando avançar, na sua caminhada, tentando se fortalecer, e de repente ele não consegue se fortalecer como ele queria. O que acontece? Começa a gerar no seu coração um esgotamento. Aí começa a gerar as indagações: mas eu orei tanto, me esforcei tanto, eu pedi tanto, eu dei o meu melhor no que eu estava fazendo, eu tinha que ter rompido, mas não rompeu. E se ele não entende, querido, que as lutas fazem parte da vida, isso não é ausência de fé. Ter lutas não é porque eu não tenho fé. O meu ministério não está fluindo, não é porque eu não tenho fé. Deus não está respondendo, não é porque eu não tenho fé. Faz parte, é o processo, existem lutas. Este é um caminho. Quem trilha, querido, este conceito de fé é um forte candidato a um esgotamento espiritual. E nós precisamos olhar para nós. Muitas vezes, querido, olhar e enxergar: será que talvez eu não estou aplicando esse tipo de fé? Será que eu não estou caminhando nessa mesma força? Será que eu não estou acreditando que é assim que vai acontecer? Deus vai me livrar de tudo. Olha, eu estou fazendo tudo certo. Não, olha, tudo vai fluir. E não flui. Não dá certo. Querido, muitas vezes a gente, no caso eu que prego, você que prega, a gente elabora uma boa palavra. Você está em casa, vou usar o exemplo do Marcos, a gente amarra o pé na mesa para não ser arrebatado, parece que a gente vai subir, o negócio flui, você está ali. Deus hoje, em outras palavras, vai arrebentar a boca do balão essa palavra, mas quando você está vindo, entra um espinho no seu balãozinho, só que você não vê. Quando você sobe aqui, murcha. Aí você parece que vai cair num buraco sem fim, Não funcionou. Aí a pergunta é: faltou fé? Será que faltou agradar a Deus? O que aconteceu? Quando a gente começa a se frustrar. Você começa a se frustrar, você começa a se chatear, você começa a se chocar com você mesmo. Diz: meu Deus, o que houve? Sabe o que foi, querido? A única coisa é que você tem que acreditar que o mesmo Deus que estava lá na sua casa, desculpa a brincadeira aí, quase te arrebatando, é o mesmo Deus que estava contigo aqui pregando. A única diferença era que Deus te deu graça. Aqui Deus diz: filho, vou tirar um pouquinho da graça, mas continue falando. Não é porque eu não estou aqui soprando, não é porque eu não estou aqui favorecendo você com unção, que eu não estou falando. A mesma palavra que eu te dei lá, mesmo você está derramando aqui. Mas quando a gente não pensa, a gente fica o quê? A gente fica frustrado, a gente fica chateado.
Isso vai gerando, quantas vezes você, né, que serve, você preparou tudo, né? Aí você chega aqui de repente, aí como é que você fica? Sabe, querido, se nós não cuidarmos, nós começamos a entrar em crise. E aí começa a gerar um esgotamento espiritual. E nesta reunião vai se levantar um segundo conceito de fé, que é um crente, um cristão, influenciado pelo pensamento grego, que diz assim, que o pensamento grego, ele é mais do que o que está na Bíblia. Ele contempla as pedras e suspira: eis a minha cruz que devo suportar. É o outro conceito de fé, diz, não, está acontecendo, é minha cruz. Está acontecendo, porque Deus está permitindo, né, eu sei, é minha cruz mesmo, é assim mesmo. Meu amado, se você não discerne, e você acha que é a sua cruz, meu querido, você vai querer ficar carregando sempre este peso com você. Você vai querer estar carregando sempre. Aí você não discerne o que você deve fazer para melhorar. Você não discerne, querido, o que você tem que fazer para mudar este ambiente, essa atmosfera. A pessoa acha que é a cruz dele, acha que é o seu estigma, mas é porque é assim mesmo. Esse pensamento diz, olha, é a minha cruz, então se é a minha cruz, carrego eu, sem reclamar. Aí não está acontecendo nada, não, mas eu não posso reclamar. Olha, está difícil, mas é porque é para ser difícil mesmo. Ei, alto lá, isso, querido, vai cansando você. Vai chegar uma hora que você não vai suportar, vai chegar uma hora que você vai se frustrar, vai chegar uma hora que você vai olhar e dizer assim, meu Deus, alguma coisa está errada. Mas muitas vezes, querido, isso já te esgotou. Gera um esgotamento. Então nós precisamos discernir. Esse pensamento grego, ele não é bíblico. Ele então ainda olha para as pedras e suspira: eis minha cruz que devo suportar, vou carregá-la com paciência. O testemunho dele aos demais pessoas na encosta da montanha é que o Deus dele o ama tanto que regularmente atira-lhe pedras. Deus está me forjando, Deus está me ensinando a ser forte, Deus está me preparando para algo mais. Ei, será? Primeiro, Deus não atira pedras em ninguém. Deus não é um Deus atirador de pedras. Nós precisamos olhar e dizer, não é assim, algumas coisas não estão certas. Meu amado, não é você achar que agora você precisa carregar, pastor, estou abatido, estou desanimado, mas eu sei que é assim mesmo, é meu tempo. Ei, não, vai buscar ajuda, corra, fale com alguém. Como eu disse, comecei a conversar com a minha esposa, querida, a melhor coisa que eu fiz. Vou dizer para você, em todas as minhas caminhadas, que são poucas, né, com a pastora, uma vez nós fomos caminhar na pracinha, nós demos 2 voltas, e ela falou assim, vamos dar 7, às 5 eu fiquei sentado, disse, caminha você, eu te espero aqui. É sério, pergunta para ela, eu falei, vai caminhar, eu te espero aqui, mas algumas a gente caminha, e vou dizer para você, essa foi uma das melhores caminhadas que eu fiz com ela. Por quê? Porque ali, querido, eu pude ver algumas coisas, eu pude olhar para algumas realidades, olhar para algumas pedras, dizer, ei, é verdade, está aí. Enquanto a gente não entende, meu amado, a gente vai se curvando, vai ficando difícil, vai ficando pesado. Talvez você está lá lutando, aí no seu ministério, servindo com tanto amor, mas querido, parece que as coisas não estão acontecendo, e você olha e diz, não, porque eu acho que esse é o tempo mesmo, eu acho que é assim que Deus quer. Ei, meu amado, vou dizer para você, se não fluir muito, daqui a pouco você está cansado, você vai olhar e dizer assim, não vale a pena, não vale a pena estar lá com o meu PG, não vale a pena estar dando aulinha para as crianças, eles não prestam atenção. Não vale a pena, pastor, neste tempo agora, nem ficar na recepção para fazer assim para as pessoas, porque as pessoas não querem se aproximar. Está certo, manter distanciamento, mas vale a pena assim. Mas se nós não entendermos, querido, nós começamos a deixar, querido, que algo entra no nosso coração e vamos caminhando aí para o esgotamento. E eles então olham e eles dizem assim,
E esse tipo de fé é o fatalista disfarçado de santo. A filosofia dele é que o que deve acontecer, acontecerá. O que deve acontecer, vai acontecer. É o crente fatalista. Porque aí era para acontecer mesmo, pastor. Era para chegar, entendeu? Querido, ele acha que é sua cruz, é porque se aconteceu, não está dando certo, porque era para não dar mesmo. Ei, não é bem assim. Temos que ler a situação, temos que avaliar os fatos. Eu morar à beira de uma montanha, vai ter pedras rolando. É inevitável. Como é que eu vou morar ao pé de uma montanha e não ter pedras? Agora eu vou dizer que é Deus que está me jogando uma pedra, é Deus que está, eu estou cansado, mas é Deus que está colocando esse peso sobre meus ombros. Não é não, ei. Vamos olhar, vamos analisar. E um outro conceito de fé que eu quero compartilhar com você é um mais próximo da verdade, tá? E ele encaminha também para o esgotamento espiritual por causa da maneira como olha a vida. Ele zomba do fatalismo, e ele diz assim: você deve estar louco para crer que Deus atira pedras no seu povo, a quem ama. Eu não creio que Deus quer que estas pedras caiam sobre mim. Ele vai dizer: eu não creio. Ele entende a fé assim, acha que pode mudar a montanha do jeito que quiser, quer felicidade sem pedras à vista. É aquela ideia, ele olhar para o fatalismo, vai dizer: não, Deus não atira pedra em ninguém, nada de ruim vai acontecer comigo, nenhum problema, tudo vai dar certo. Eu creio em Deus, eu oro, jejuo, leio a Bíblia, estou protegido. Não, isso não pode acontecer. Aconteceu com aquele é porque ele não vigiou, estava errado. Aquele conceito de fé próximo da Bíblia, mas ele pensa, querido, que nada de ruim vai acontecer com ele. Pergunta é: e o dia que acontece? E o dia que a Bíblia diz que o mal bate à nossa porta? Como é que essa pessoa vai lidar? Esse é o perigo. Sabe, geramos um conceito que estamos imunes. Não estou falando para você não crer, nós temos orado este ano todo crendo no cuidado de Deus sobre esta igreja, mas eu sempre deixei muito claro a todos que me ouvem, que estamos sujeitos, mas estamos crendo num Deus de cuidado, de livramento e proteção, mas estamos sujeitos. Este olha e diz assim: não, nada vai me acontecer, nunca vou ficar desempregado, nunca vou ficar doente, tudo que eu colocar as mãos vai dar certo. Querido, este tipo de fé, meu amado, pode gerar queima espiritual em você. Momentos que as coisas caminharem na contramão, você pode se frustrar e dizer assim: Deus não me ama, Deus não cuida, e Deus não faz. Deixa eu contar um exemplo, uma história para você. O pastor Nino compartilhou, e eu posso então compartilhar, que uma certa vez, ali em Matelândia, tinha um moço, um jovem, e na época o pastor passando ali estudo para a família, e este moço, de repente, ele se converte, ele vai para outra cidade, parece que Curitiba, ali no Paraná, e de repente, ele fica lá alguns meses, e de repente ele volta, esse moço, ele volta, e ele volta, aí a mãe dele liga, diz assim: pastor, o senhor pode vir aqui, meu filho está aqui, vem conversar com ele, que bênção. Aí ele foi, disse: eu vou lá. Foi, chegou lá, encontrou aquele moço lá, que estava em outra congregação, encontrou e disse assim: tudo que o pai dele tinha se dedicado, abandonado a mãe e a família, e ele chegou e disse: mãe, vamos jejuar e orar, esse demônio vai cair por terra, e o pai vai voltar, isso é do inimigo,
Mãe, vamos fazer propósito, porque Deus vai responder, Deus vai, e olha mãe, a senhora vai ver. E aí tudo que ele falava, aí o pastor Nino ouvindo ele, e tentando dizer assim, não, olha, eu sei, né, mas o teu pai tem vontade, e Deus não interfere, na vontade dele, se ele não quer, ele já estava morando com outra família, disse, olha, ele tem que querer, não, nós vamos orar, é propósito, e o propósito não falha, ele vai voltar. E daí, em outras conversas, o pastor Nino tentou amenizar, ensinar ele, e daí ele disse, não, aí quando o pastor Nino saindo conversou, chamou a mãe dele e disse assim, olha, não é bem assim que as coisas funcionam, sabe, tem que ter cuidado, nós sabemos que existe uma realidade, Deus tem uma vontade, Deus pode fazer, mas existem outras coisas, como a vontade da pessoa, né, retornar ou não, e nem tudo é demônio, tem coisa do homem no meio, nem tudo é diabo. Aí passou, e ele não, então ele jejuar tudo ali. E aí 6 meses depois, ele retorna para a cidade, desviado do evangelho, frustrado e provavelmente amargurado com Deus. Por quê? Ele teve uma queima espiritual, porque ele fez tudo o que ele entendia, e ele acreditava que tudo que ele estava fazendo ia dar certo, porque ele orava, porque ele jejuava, porque ele lia a Bíblia, ele fazia pacto com Deus, que tudo Deus ia responder. E como não houve resposta, e nem tudo Deus responde a nós, e nem tudo é como nós pensamos, provavelmente ele se queimou com a fé, se queimou com Deus. Queimas espirituais acontecem se nós não vigiarmos. Sabe, você começa lá no seu PG, tem tudo certo, tem pessoas, tem uma casa, tudo certo, aí você começa a orar, você começa a fazer propósito com Deus, faz o 333. Sabe o que é 333? Orar 3 vezes por dia, por 3 dias, por 3 famílias. Muitos fazem. E aí, você fez tudo certinho, preparou todas as coisas, e de repente, você olha, não fluiu. Sabe o que pode gerar no teu coração? Uma queima espiritual, uma frustração. Eu não quero mais PG, isso não é de Deus. Você já ouviu alguém falar isso? Não é de Deus. Não, isso não está no mover do Senhor, não, isso é bobagem. Sabe o que a pessoa fala assim? Porque ele já passou por queimas, e ele entende que aquilo não dá certo. Por quê? Porque ele fez tudo certo, achando que tudo ia acontecer, porque ele seguiu a cartilha. Querido, eu não estou dizendo para você que Deus responde, que Deus faz, que Deus fala, Deus é poderoso, mas nós precisamos de estar com o nosso coração em Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus, se Deus não fizer, Ele é Deus, Ele é o Senhor. Precisamos guardar o nosso coração. Vou fazer tudo o que eu preciso, e descansar, e dizer, Senhor, olha, eu fiz a minha parte, agora, o Senhor fizer a do Senhor, vai dar certo. Se o Senhor não fizer, sinto muito, vou ter que fazer de novo. Meu amado, então são caminhos. Quando Asaf chega, ele está frustrado. Um outro camarada que se frustrou, esgotamento espiritual e uma queima ministerial, Elias. Não chegou bem uma queima, mas uma frustração. Quando Elias vai lá em 1 Reis 18, você vai olhar na continuidade, eu acho que é o 20, 21, que ele chega, ele vai chamar o povo de Israel, e ele vai dizer assim, por que vocês estão cocheando em 2 caminhos? Se é o Senhor, seguiu, se é Baal, seguiu. E então ele vai invocar a Deus, ele faz todo o ritual. O que Elias tinha no seu coração? Uau, vai cair fogo do céu. E quando cair fogo do céu, conversão em massa. Conversão em massa. Eu acredito que aqui todo mundo, até Jezabel, vai se converter, vai se voltar para o Senhor. E ele faz tudo o que Deus mandou fazer.
Só que Deus não havia dito para ele, e nem prometido a ele, em nenhum momento você vai ver isso, que a nação se voltaria para Deus. Deus havia dito: Elias, vai lá, ora, que eu vou mandar chuva. Não é conversão, é chuva. Eu vou mandar chuva sobre a terra. Só que Elias gera uma expectativa e diz assim: olha, se é Deus, vocês vão seguir. Então o que respondeu, vocês seguem. O povo disse amém. Mas depois que aconteceu, o povo não seguiu Elias. Aí você vai olhar o 19:10, está Elias frustrado. Está Elias lá, totalmente esgotado, dizendo: não adianta, é bobagem, estou cansado, Senhor. Olha a frustração, olha que povo. Senhor, eu fiz tudo certo. Senhor, o Senhor mandou fogo e eles não se converteram. Em outras palavras, Deus poderia olhar para ele e dizer assim: Elias, quem te falou que o povo ia se voltar para mim? Aonde você ouviu isso? Eu mandei você fazer, orar, que eu ia responder com fogo. Nem com fogo, eu ia mandar chuva. Eu só falei que eu ia mandar chuva. Eu não disse que as pessoas iriam acreditar em mim. Eu falei para você fazer, então faça. Agora a resposta quem determina sou eu, apenas faça o que eu determino. Sabe, quando nós geramos uma expectativa além da real, pode gerar frustração no nosso coração e um esgotamento. E ele se frustra. Você conhece a história, vai dizer: Senhor, ninguém te seguiu, só eu fiquei sozinho. Sozinho. Estou só eu aqui. Em outras palavras, Senhor, não adiantou nada. Não adiantou nada. Mandar fogo do céu, não adiantou nada. O povo continua ignorante. Sabe, querido, a nossa parte é confiar no Senhor e guardar o nosso coração. O outro conceito da outra turma de fé, na continuidade, diz assim: outra pessoa diz assim: se for extremista, poderá ver uma pedra caindo e dizer: ela não cairá sobre mim. Ela não vai cair sobre mim, de maneira alguma. Não vou sofrer. E ele também pode dizer: não há pedras aqui. Ignora os fatos. Olha para si: não, isso não existe. Não. Olha, você está enfrentando por luta? Não existe luta. Olha, o esfriamento espiritual está batendo na sua porta. Não, estou bem. Não, isso é normal, é assim mesmo que as coisas acontecem. Meu amado, são perigosos, são caminhos muito perigosos, que eu e você precisamos estar atentos. Eu quero compartilhar com você 3 princípios, bem rapidinho, para nós pensarmos, queridos, da importância de termos uma fé pautada na Bíblia, e também, querido, conceitos de fé que não nos roubam de um bom relacionamento com Deus, para que você se mantenha bem, para que você se vença o esgotamento, para que você, querido, vença o tempo difícil. E o que eu quero compartilhar com você é qual é a importância de uma fé ajustada à Bíblia em tempos de crise. Qual é a importância de eu e você termos uma fé ajustada à luz da palavra de Deus em tempo de crise. Estamos em crise global, mas estou falando da sua crise pessoal. No momento que você está com uma crise lá na sua casa, uma crise espiritual, emocional, sei lá, uma crise que você está enfrentando, qual é a importância de termos uma fé na luz da Bíblia? Primeiro, esta fé à luz da Bíblia nos livra de uma fé que pensa que Deus vai me livrar e que nunca sofrerei. É um conceito: Deus vai me livrar, nunca sofrerei. Lembra ali dos amigos de Daniel? O que eles falaram? Uma fé bíblica: ó rei, nós não nos curvaremos ao tua imagem, ao Deus que o Senhor estabeleceu, não nos curvaremos, e o nosso Deus é poderoso para nos livrar da fornalha, mas se Ele não livrar também, nós entramos na fornalha sem problema nenhum. Um conceito, que Deus é fiel. Eles podem dizer: não, ó rei, o nosso Deus vai nos livrar da fornalha, nós cremos no nosso Deus. Eles iam para dentro da fornalha e iam morrer. Então, querido, um conceito de uma fé à luz da Bíblia, porque ela me livra desse conceito que nunca vou sofrer, que nunca vou ter problemas. Me livra de pensamentos, que toda luta que eu enfrento é minha cruz. Essa é minha cruz, eu estou enfrentando, é minha cruz mesmo. Então, vai livrar você desse pensamento. Livra também do tipo de fé que ignora os fatos, está acontecendo, é uma realidade. Olha, deixa eu dar um exemplo para você, querido.
Uma vez nós estávamos, você já sabe, na minha casa, e nós fomos abordados por 3 rapazes. Enfim, e o que aconteceu? Depois dessa situação, eu olho para todo este cenário, e eu aprendi uma coisa, que a oportunidade faz o bandido. Então, em qualquer lugar que eu estou atento, eu não ignoro os fatos. Hoje eu estava conversando ontem com o Flávio, e de manhã, 9 da manhã, e um rapazinho parou perto de nós. Não sei se o Flávio prestou atenção, mas eu fiquei cuidando dele. Falei, porque ele parou ali, para mim ele é suspeito. Enquanto ele não me prove o contrário, estou de olho nele. Qualquer reação, eu reajo também. Fica atento. Nós precisamos, e muita gente ignora, não, mas aqui é muito tranquilo. Meu amado, na nossa casa, quando nós chegamos mais tarde, nós não ficamos parados na frente, conversamos mais. Mas Deus vai guardar, Deus vai cuidar. Ei, querido, não ignore os fatos, é uma realidade. O perigo está aí rondando o mundo. As situações controversas estão aí. Então nós precisamos estar atentos a tudo isso. A fé do fatalismo vai te livrar desta fé, porque Deus quis que fosse assim. Querido, uma fé bíblica traz consciência que as pedras existem, mas Deus é poderoso para não nos deixar que desfaleçamos da nossa fé. As pedras existem. O que é uma fé bíblica? Eu tenho consciência, eu sei que existem lutas, eu sei que existem problemas, existem pressões, mas eu tenho uma fé em Deus, que Deus há de me sustentar em qualquer circunstância, que Deus não me deixa desfalecer, independente se eu vou enfrentar pedras ou se não vou enfrentar pedras, se a fatalidade vai bater a minha porta ou se não vai bater. Uma coisa eu sei, uma fé bíblica, aquela fé de consciência, que Deus é poderoso para estar conosco em toda e qualquer circunstância. Nós temos que ter uma fé bíblica neste momento, porque ela nos abençoa. O louvor já pode estar subindo, e quero dar a você, citar, querido, alguns tipos de crenças que tem potencial para coibir que o reino de Deus seja usufruído. E muitas pessoas, querido, vai ao esgotamento, porque eles não conseguem desfrutar do reino, eles não conseguem desfrutar do evangelho, eles não conseguem desfrutar como filho. Uma crença é: eu preciso estar sempre fazendo algo para Deus. Em outras palavras, eu preciso sempre estar fazendo alguma coisa, porque senão não agrado a Deus, senão Deus não tem prazer em mim. Esse é um tipo de fé, de compreensão, que não deixa você usufruir do reino, porque o momento que você ficar sem fazer nada, você se cobra, você se julga, você fica ali se martirizando. Meu amado, um tempo atrás, as pessoas diziam assim: você é pastor? Pastor não precisa de sair de férias. E alguém foi além e ainda diz assim: porque o diabo não tira férias. Aí eu encontrou alguém bem instruído, bem inteligente, diz assim: pois bem, eu tiro férias, porque o meu patrão não é o diabo, eu sirvo a Deus. Sabe aquela mentalidade, muitas vezes, querido, que daí você não consegue nem parar. Você não consegue ter esse momento de descanso. Não, porque eu tenho que fazer, porque isso agrada a Deus, porque se eu não fizer, eu estou entristecendo ao Espírito Santo. Ei, querido, isso rouba você de usufruir do reino. Isso vai tirando de você, querido, a alegria do reino de Deus. Outra coisa, meu amado, a vida cristã é cheia de lutas. Você já ouviu alguém falar isso? Irmão, ser crente é uma luta atrás da outra. É uma luta. A pessoa, querida, entra só em guerra. Quando ele não tem guerra, ele arruma uma guerra. Ele nunca consegue usufruir do reino. Meu amado, são conceitos de fé que levam muitas pessoas ao esgotamento, muitas pessoas à queima espiritual. Sabe por quê? Porque eles acham, querido, que esta é a realidade da vida cristã. Fica tão difícil. Você já imaginou alguém que vai caminhar a vida toda com lutas? Chega um momento eu vou olhar e dizer assim: meu Deus, esse Deus é muito ruim, esse Deus é um Deus muito severo, esse Deus não dá. Meu amado, eu poderia falar muitos aqui para você, mas deixa eu ir para o nosso último ponto e aí eu vou orar com você.
E eu quero compartilhar algumas crenças que têm potencial para gerar também queimas espirituais. A primeira eu já falei, gera uma expectativa naquilo que Deus não falou e não prometeu. Gerar uma expectativa. Uma expectativa, Alice, eu acredito. Sabe, isso pode gerar queima. É a de Elias. Elias gerou uma queima. Outra, Asaf, querido, ele ficou frustrado. Ele diz, quase resvalaram os meus pés. Quer dizer, quase passei por uma queima espiritual. Quando eu comecei a olhar todas as coisas, eu comecei a comparar o que eu tinha com o que os outros tinham. Começo a comparar. Aquele faz melhor e eu não faço tão bem assim. Isso pode gerar queima. Meu amado, nós temos que guardar o nosso coração. Orar e jejuar crendo que isso vai te trazer resposta, que isso não vai falhar. Pode gerar uma queima espiritual. Está jejuando, está orando, continue jejuando e orando. Mas esteja aberto para Deus. Se Deus responder, amém. Se Deus não responder, estou feliz do mesmo jeito. Não coloque ali todas as suas fichas. Não, porque eu entrei aqui, Deus vai fazer. Deus pode fazer sim, e Deus tem prazer em fazer, mas há momentos que Deus não vai fazer. Há momentos que Deus não vai responder você. Há momentos que Deus não vai te dar aquele negócio. Há momentos que Deus não vai abrir aquela porta. Há momentos que Deus não vai te livrar do desemprego. Há momentos que não. Isso pode querer gerar uma frustração, uma queima. Você trabalha, você diz, não, na minha empresa só eu sou cristão. Então, olha, ela vai começar a mandar a gente embora. Eu não vou sair de lá, eu vou ser o último. E talvez você é o primeiro. Sabe por quê? Porque as pedras rolam. Elas vêm. E aí quando acontece, você se queima. Você se frustra, vai te enchendo, aí você cansa, chega um momento que você diz, estou tão desanimado, não quero mais, não vou fazer mais nada. Queridos, são queimas espirituais, precisamos guardar no nosso coração. Querido, nós temos uma corrida, nós temos um chamado, nós temos um propósito. Vamos falar de ano, querido, nós estamos ainda em abril, nós temos aí, querido, todo ano para correr. Querido, quantos anos você tem? Você tem toda a sua vida para correr. Você precisa cuidar do seu coração, você precisa guardar o seu coração, você precisa correr para a presença de Deus todos os dias. Não estou conseguindo resolver as minhas peleja, não estou conseguindo resolver as minhas mazelas. Corra para o seu líder, corra para alguém, mas não deixe que a frustração enche o teu coração, não deixe que o esgotamento espiritual bate a sua porta. Meu amado, corra do esgotamento, corra para a presença do Senhor. Você tem uma vida toda para servir a Deus. Outra coisa que pode potencializar também uma queima espiritual: acreditar que só estou fazendo a vontade de Deus e tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Consciência, pastor, só estou fazendo a vontade de Deus, tudo vai dar certinho. Tudo vai fluir perfeitamente. Isso pode gerar uma grande queima espiritual no seu coração. Querido, por muitas vezes nós fizemos tantas coisas certas, como igreja, ou com a pastora, com o Jean, com a igreja, né? E depois embora ali juntos, com essa equipe, quantas coisas, querido, nós fizemos o melhor. Quantas coisas, desde o começo lá atrás, nós fizemos o melhor, fomos zelosos, investimos tempo, investimos recursos, mas no final não deu certo. O Alex está aqui, sabe, o pastor está aqui, quem caminha com a gente mais tempo sabe quantas coisas. Mas sabe, nós aprendemos uma coisa, é guardar o coração. Olhamos para Deus e diz, Deus, queremos ver se onde erramos, mas se não erramos nada, amém. Se o Senhor não quis fazer, amém, vamos celebrar, vamos continuar alegre com o Senhor. Mas se a gente querer gerar ali uma expectativa e aquilo não dá certo, aí você começa a se autopunir. Mas será? O que houve? Meu amado, nós precisamos aprender a tomarmos cuidado
porque senão nós entramos no caminho do esgotamento espiritual. E quando nós entramos no caminho do esgotamento espiritual, nós precisamos correr para Deus, nós precisamos buscar socorro. Como é que você está? Como é que está seu ânimo no decorrer deste ano? Se eu ver esta palavra, existe a fé do fatalismo, porque isso é. Existe a fé que as pedras vão evaporar, vão sumir. Mas existe uma outra fé, que é a fé que eu e você precisamos ter para encerrar, que é uma fé consciente. As pedras estão rolando, ora a Deus para que elas não me acertam, para que Deus desvie a pedra de mim. Há momentos que eu tenho medo, me sinto inseguro, me sinto impotente, mas eu corro para a presença daquele que é o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode me dar alento, aquele que pode me refugiar, aquele que pode me socorrer quando eu clamo por Ele. Esta é a fé que nós temos que ter, a consciência que a realidade existe, a consciência que estou cansado, a consciência que talvez não estou fazendo como deveria fazer, mas eu tenho uma consciência e eu corro para a presença do Senhor, e o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai me abençoar. Feche os teus olhos, onde você está aí sentado. Eu quero orar por você. Talvez você em casa, ou você que está aqui, talvez você já passou pela queima espiritual. Você não quer mais assumir responsabilidades, porque você se queimou. Você diz: eu já assumi muitas vezes, nunca deu certo. E hoje você acha que não vale a pena mais. Essa é uma noite de você correr para a presença do Pai e colocar diante do Pai. Talvez você já está passando pelo esgotamento espiritual, e você olha e você diz: estou tão esgotado, não tenho mais força, não tenho mais ânimo, não tenho mais alegria. Eu tenho fé, mas não consigo mais. Eu até queria, mas não tenho mais, não sei mais nem para onde, nem como. Coloque teu coração para o Senhor. Coloque teu coração no altar de Deus nesta noite. Diga: Deus, Senhor, me livra do esgotamento. Senhor, me livra, Senhor, do esgotamento espiritual. Senhor, me tira, não me deixe neste lugar. Corra para a presença do Senhor, corra para a presença do Pai, vai para Deus. O Senhor vai até Elias, o Senhor restabelece Elias, o Senhor traz de volta. O Senhor vem até Asaf, o Senhor traz Asaf de volta, o Senhor restabelece a fé de Asaf novamente. Deus está aqui nesta noite, Ele quer restabelecer seu ânimo, a sua fé, Ele quer restabelecer os seus sonhos, Ele quer restabelecer a sua alegria, a sua confiança. Ele quer gerar em você, querido, força, porque você precisa continuar, você não pode parar. Você não pode parar. Você não pode parar de orar. Você não pode parar de buscar o Senhor. Você não pode parar de acreditar. Você não pode parar e dizer: eu vou desistir. Não, você não foi chamado para isso. Você precisa apenas identificar, reconhecer que talvez você está à beira do esgotamento e correr para o Senhor, gritar: socorro a Deus, e Deus me ajuda. Talvez o seu esgotamento está no seu casamento, talvez o seu esgotamento está aí no seu trabalho, talvez o seu esgotamento está no relacionamento pai e filho, eu não sei. Talvez o seu esgotamento está aí nas suas lutas, na sua expectativa. Corra para a presença de Deus, vai para a presença do Senhor, diga: Senhor, me ajuda, me tira deste lugar. É noite que o Senhor quer ministrar o teu coração, é noite que o Espírito Santo, Ele quer tocar em você. E eu quero orar por você. Talvez você está passando por um esgotamento, ou talvez você está apenas num processo de frustração, ou um processo de cansado, ou um processo de um desânimo da alma.
Você não parou porque você é determinado, mas as suas emoções já não falam mais, já não tem mais o brilho, já não tem mais a alegria, você já não tem mais as mesmas inspiração que você tinha, você já não consegue mais contagiar quem está à sua volta. Eu quero orar por você. E se você está aqui, eu gostaria que você ficasse em pé, no seu lugar. Eu vou orar por você. Você está aqui para ser ministrado. Não tenha vergonha de ninguém. Você está aqui porque você ouviu a voz do Senhor. Você é filho, você é filha. Aqui nós não temos líder, aqui nós não temos, querida, aqui você é filho. Você está aqui em condição de filho de Deus, dizendo: Senhor, eu estou assim. Talvez você já está no esgotamento. Talvez você diz: pastor, eu estou tão esgotado. Eu já estou no meu esgotamento espiritual. Se você está no seu esgotamento, onde você está, fala com o Senhor, fica de pé, diga: Deus, ministra o meu coração. Eu vou chamar aqui a pastora, ela vai fazer uma oração por você, ela vai ministrar sobre a sua vida, ela vai liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida, ela vai liberar uma unção do Senhor sobre você. Coloque teu coração diante de Deus. Se você está numa frustração, se você está num processo de esgotamento, sinto no meu coração, se tem alguém aqui com esgotamento, talvez diz: pastor, eu já estou no esgotamento, vem aqui à frente, eu quero abençoar você. Se tem alguém com esgotamento, não tenha vergonha, você vai vir aqui, eu vou orar por você e dizer: Deus, renova esta pessoa. Você não pode trilhar este caminho. O caminho do esgotamento espiritual é o caminho da morte, é o caminho onde você está suscetível a um colapso da sua fé, você está suscetível a um colapso emocional. Você não pode ficar aí. Se você se sente, pode vir à frente, não tenha medo não. Pastor, eu estou no término, eu estou no esgotamento. Pode vir à frente, não tenha vergonha não. Eu quero orar por você que está esgotado. É noite de Deus restabelecer seu ânimo, é noite de Deus tocar em você. Você está aqui porque você crê em Deus, você está aqui porque você tem fé. Coloque teu coração diante do Senhor, reconheça, aleluia, reconheça, não tenha vergonha não, querido. São caminhos, são realidades. Talvez você não entendeu as circunstâncias, talvez você não percebeu, mas quando aconteceu, te pegou, te laçou. E é uma noite que o Senhor te trouxe aqui para renovar você. Você vai sair daqui entendendo que existem lutas, existem batalhas, sim, mas há um Deus que está pronto nesta noite a tocar em você, a renovar você, a restabelecer você, e Ele vai te restabelecer nesta noite em nome de Jesus. A pastora vai orar, vai liberar uma palavra de bênção sobre a sua vida. Vamos orar por todos ficarem de pé. Eu gostaria que todos ficassem de pé. Esta é uma palavra, todos nós precisamos dar uma resposta a Deus. Todos nós precisamos vigiar. Querido, você está bem, glória a Deus. Você está feliz, glória a Deus. Mas você precisa estar alerta, você precisa vigiar. Estamos passando por momentos de crise, é momentos de pressão, é momentos de desafios. Guarde o teu coração no Senhor. Aleluia. Você com os teus olhos fechados, eu quero falar para você que há vários tipos de esgotamento. Há esgotamento emocional, fisicamente, esgotamento espiritualmente, mentalmente, sentimentalmente, emocionalmente. Mas o pior esgotamento que você pode ter e acontecer na vida da pessoa é o espiritual. Porque quando você está esgotado espiritualmente, você fica fraco no teu espírito e você não consegue lutar, você não consegue ir à frente, você não consegue orar e você não consegue romper. Talvez, eu não sei como é que você se encontra no teu coração nesta noite. Talvez você está muito bem espiritualmente, amém. Porque as outras você pode estar esgotado mentalmente, mas você vai conseguir.
Mas se você, querido, talvez espiritualmente você está esgotado, porque você não consegue ler, você não consegue orar como você orava antes, você não consegue ter uma fé como você tinha antes, talvez você se sente pesado, tudo é mais difícil, tudo é mais cansativo para você fazer. Eu quero orar pela tua vida. Mas eu quero orar por você. Talvez no teu coração, emocionalmente, você está esgotado. Você está cansado na tua alma. São esgotamento que no meio dessa situação de que nós estamos vivendo, vem bater a nossa porta. São pedras que muitas vezes rola e às vezes nos acerta. E muitas vezes, querido, nós acabamos sendo feridos, não conseguimos sair do lugar que nós estamos. Eu quero orar pela tua vida. Todos nós passamos momentos difíceis, mas eu quero te dizer que nós temos um Deus que é poderoso, e Ele nos tira do lugar, e Ele nos leva para um lugar melhor, um lugar onde que nós podemos avançar, um lugar onde que nós podemos correr, um lugar onde que nós podemos ser vitoriosos, ser vencedores, ser fortes em Deus. Aleluia. Pai Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, o Senhor conhece cada vida que está neste lugar. O Senhor conhece o seu levantar, o seu deitar. O Senhor sabe, Deus amado, Pai, o que cada um precisa, a necessidade de cada um. Talvez tem pessoas que estão neste lugar, estão sentindo esgotados, Senhor, Deus, fisicamente. O seu físico não ajuda, eles estão cansados fisicamente, muitos estão cansados emocionalmente, as suas emoções estão cansadas, muitos estão cansados sentimentalmente, sentimentos, Pai, que tem entrado no seu coração, que não tem sido tirado, sentimentos que tem ferido, machucados, Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, muitos estão cansados, Senhor, esgotados, Deus, Pai, mentalmente, Senhor, a mente cansada, não consegue pensar, não consegue, Senhor, evoluir, porque a sua mente está esgotada. Muitos estão, Senhor, Deus, fracos, Senhor amado, esgotados, Senhor, em todas essas áreas. Pai, eu quero orar, Deus, nesse momento, Deus, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Pai, Deus, eu quero, Senhor, clamar ao Senhor. Pai, Deus, que o Senhor sonda, Pai, Deus, cada vida nesta hora, cada coração, Deus, nesse momento, Deus, em nome do Senhor Jesus, todo esgotamento, seja ele qual for, em nome de Jesus, eu dou uma ordem de comando agora, que solta o coração, solta a alma, solta as emoções, solta os pensamentos, solta o sentimento, sai agora, em nome de Jesus Cristo agora, todo cansaço, todo esgotamento, Deus, todo peso, toda opressão, Deus, que essas vidas têm sentido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja desfeito agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo agora, seja destruído agora, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro vitória, eu declaro restauração, eu declaro força, vigor, eu declaro ânimo sobre cada vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, vem de encontro agora, começa a ministrar, começa a mover, que eles saiam daqui fortalecidos pela verdade da sua palavra, porque a tua palavra nos diz que tudo nós podemos, que a tua palavra diz. Então nós tomamos posse disso, em nome do Senhor Jesus. Pai Deus, eu oro que o Senhor venha mover nesta noite sobre a vida de cada um, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus agora, Deus, move, manifesta de uma forma poderosa, em nome do Senhor Jesus. Pai, que esses corações sejam sarados, em nome do
Senhor Jesus. Que essa alma seja sarada, Deus, que esse corpo seja sarado, em nome do Senhor Jesus. Que essa mente se torne ativa novamente, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, nós entregamos diante do Senhor, porque nós cremos na verdade da sua palavra, e a tua palavra, ela é a verdade para nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Você que crê nessa oração, aplaude ao Senhor. Aleluia. Confiando em nosso Deus. Você pode se sentar só um pouquinho. E em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Glória a Deus. Que você possa levar essa palavra no teu coração e que Deus possa abençoar a sua vida. Eu só quero aqui passar para vocês alguns comunicados. Hoje coloca ali para mim, fazendo um favor. Nós temos aqui a arte da escalada, mas eu quero falar sobre a via, né? Aqui da verdade que liberta. Querido, nós entendemos que nós precisamos aí estar gerando força dentro, né, do propósito da igreja, gerar força dentro, né, dos projetos aí que nós temos, né, como igreja, entendendo, né, onde nós queremos chegar e como podemos então concentrar forças para podermos alcançar, né, os nossos objetivos como igreja, a expansão da igreja. E entendemos que para que tenhamos força, nós precisamos falar as mesmas coisas. O próprio Senhor, Ele vai dizer, no tempo que Deus chega ali na construção da Torre de Babel, Deus diz assim: não há impedimento para um povo que fale a mesma língua. E nós entendemos que isso se aplica em todos os lugares, se aplica numa empresa, se aplica, né, num time de futebol, se aplica aí também e especialmente dentro de uma igreja. O que é falar a mesma língua? É nós entendermos, queridos, que existem propósitos, existem valores que eles precisam ser aquecidos dentro da igreja. Eles precisam ser aquecidos. E como nós podemos aquecer esses valores? É quando nós entendemos que esses valores precisam agora fazer parte da minha vida. Não são valores da igreja, não são valores do pastor, não são valores de um grupo de pessoas, mas sim são valores que está dentro da visão, que está dentro da caminhada da igreja. E você olha aqui que nós temos a escalada. E na nossa via, o que eu quero compartilhar com você, está aqui os nossos cultos, pequeno grupo, discipulado 1 a 1 e o TSD. Então, quando você pensa em culto, ele celebra, impacta e desafia. A pessoa vem aqui, celebra a Deus, ele é impactado pelo Senhor, e o Senhor o desafia a avançar. Você vai ao pequeno grupo, ele integra, pastoreia e multiplica. Este é o propósito do pequeno grupo. Discipulado 1 a 1, cuida, ensina e mentoria. E aonde o discipulado 1 a 1 hoje nosso está acontecendo, mas voltado dentro dos PGs, que na verdade nós não estamos aplicando com toda a igreja o discipulado 1 a 1. Mas nós trabalhamos este cuidado e nós estamos trabalhando, caminhando para trabalhar os líderes, aqueles que servem no ministério. Então vamos pensar uma forma de sermos cuidados. E depois o nosso TSD, aproxima, transforma e fortalece. Então, querido, devido a esta força que nós queremos gerar, devido a esse entendimento que estamos crescendo, e para crescermos precisamos centralizar as nossas forças, precisamos falar a mesma coisa, ter uma só língua no nosso meio, precisamos, querido, ser o eco daquilo que os pastores pensam. Como que eu sou o eco? Quando eu estou reproduzindo aquilo que os pastores estão derramando sobre a igreja, aquilo que os pastores estão falando sobre a condução da igreja, fazendo apontamento. Então, a partir dali nós começamos a multiplicar. E também dentro do seu PG você passa a ser o eco do seu líder.
Mas se a pessoa que lidera você, ele não é o eco daquilo que a igreja está derramando, você vai ter outra voz. E nós queremos eliminar todo esse pensamento de pensarmos, queridos, que eu posso servir a Deus, eu posso caminhar dentro da igreja, mas existe alguns apontamentos da igreja que não condiz comigo. Vou dizer para você, condiz sim com você, especialmente você que é líder. O que eu quero deixar nesta noite para você é que nós estamos trabalhando, nós estamos caminhando para o mesmo lugar e nós estamos estabelecendo. Nós, eu digo, eu e minha esposa, como pastores desta igreja, nós estamos estabelecendo alguns apontamentos, alguns comandos para esta igreja. E um deles eu quero falar para você hoje, que é sobre os pequenos grupos. Nós entendemos que é tempo de fortalecermos os pequenos grupos. Nesta pandemia do ano passado, quando houve ali aquela paralisação, onde não pudemos ter cultos presenciais, aonde os PGs não puderam acontecer, eu aprendi uma coisa, olhando para os PGs. As pessoas manteram-se fortes, saudáveis, animadas em Deus. E elas tiveram um diferencial de alguns que não estão em PGs. Por quê? Porque ela tinha alguém ali que os cuidava, que tinha contato com elas, que os orientava, que semanalmente, uns tinham culto, né, ali virtual, outros não, mas o contato ele teve, o contato existiu e todas essas pessoas estão bem, todas elas estão caminhando, estão fortalecidas no Senhor. Percebemos no retorno da igreja, eles retornaram, e alguns devido a alguns cuidados, grupo de risco, mas estão bem, porque é o trabalho que o pequeno grupo faz. Então nós entendemos que a partir de agora, a partir de então desse tempo, todos os nossos líderes, quem não está aqui, aquele que está nos assistindo online, e vamos chegar a todos, nós não teremos líderes de influência nesta igreja. Influência é líder que lidera, que está à frente de um ministério. Nós não teremos nenhum que não esteja envolvido em um pequeno grupo. Assim que nós iremos caminhar a partir de então. Até aqui você tinha opção de chegar e dizer, pastor, mas eu não quero, pastor, não dá. Mas eu vou dizer a você, precisamos sim. Entendemos que este é o comando de Deus para nós. Nós falamos de crescer, nós falamos de expansão de igreja, nós falamos de uma igreja que possa alcançar multidões. Se não tivermos organização, nós não alcançaremos a multidão. As pessoas se dispersarão. Por quê? Nós precisamos falar a mesma coisa. Nós precisamos derramar a mesma vida, nós precisamos derramar o mesmo apontamento dos céus. Então você que é líder de ministério, e você ainda não está num PG, você tem aí 15 dias para você escolher um PG, encontrar um PG, ingressar em um PG. Nós estaremos gerando esta força, entendendo, querido, que seremos mais fortes se estivermos falando as mesmas coisas, se estivermos juntos, se estivermos abraçados a este propósito, e nós queremos. Mas pastor, não, querido, nós temos PG quase todos os dias. Nós temos PG na terça, nós temos PG na quinta, nós temos PG na sexta, nós temos PG no sábado. Então nós já abrimos essa flexibilização para que fique fácil para você se encaixar. Mas eu acredito que você que é um bom líder, você vai estar envolvido. Então que você receba isso no teu coração como um apontamento de Deus. Entendemos do Senhor que precisamos sim fazer esse alinhamento, precisamos sim estarmos ali unindo forças. Precisamos falar a mesma coisa. Porque se você não caminha em um pequeno grupo, quando alguém te pergunta, o que você fala? E você está influenciando. E nós queremos fortalecer a nossa influência, amém? E só fortalecemos a nossa influência quando falamos as mesmas coisas, quando defendemos as mesmas coisas, quando acreditamos nas mesmas coisas que a igreja estabelece. Então nós estamos fortalecendo a nossa via. Essa é a via que nós estamos fortalecendo. Hoje nós já temos o culto e nós então já estabelecemos, nós já temos falado, nosso culto é inegociável. Então, líder não falta culto, igreja não falta culto, é inegociável. Pequeno grupo agora também para os nossos líderes é inegociável. Amém, queridos? Como diz o Alexandre, posso ouvir um amém?
Glória a Deus, né? Então, conto com todos vocês, querido, e vou dizer a vocês, PG é uma benção. Eu amo o PG, a pastora ama. Esse dia ela falando, olha, se eu pudesse eu abriria mais um PG, mais um dia da semana. Eu disse, não, amor, chega, porque nós temos outras coisas. Mas nós amamos, gente, é vida. É vida você estar num pequeno grupo. Eu estava conversando ali com a Dó do Campo, ele super feliz, já está indo gente nova no PG. Gente, é vibrar. Eu olho, né, aí vou dar um exemplo do Arroio da Cruz. Começamos lá com o Domício, depois com a Leninho, o Joaci. Meu amado, como cresceu, todos os PGs, a pastora começou na nossa casa, um ano retrasado, né, com a galera. E, gente, todos os PGs, eu olho aí, vocês, né, estão aí acontecendo com os cuidados, os devidos cuidados, sim, mas está aí Deus abençoando. Então é tempo de nós que somos líderes entender que esta é a voz de comando do Senhor para nós, e assim iremos caminhar. E qualquer dúvida que você tenha, você vai procurar o seu líder e ele vai responder a você. Vou dizer uma coisa para você, ele vai ecoar a voz do pastor, tem que estar no PG. Amém? Fica de pé. Quero agradecer vocês que vieram, você que está em casa nos assistindo, que Deus possa te abençoar. E ainda, querido, você como um bom cristão, lembrando que domingo nós temos aí o nosso culto, e eu quero trazer uma palavra gerando o seu milagre. Prepare o teu coração, ore, coloque diante do altar do Senhor. Eu creio que Deus ele quer despertar algumas coisas no nosso coração, né? Nós temos falado, nós estamos aí gerando estação, já estaremos entrando numa outra estação, né? Nós falamos da viver a melhor estação, então você vai estar aí gerando no teu coração, querido. Nós estamos gerando estações nesta casa, então coloque diante do Senhor aí, venha com grande expectativa. Eu tenho certeza que vai ser um culto muito, mas muito especial, em nome de Jesus, amém? E continuando aí o nosso jejum de 21 dias, né? Você fique atento. 7 e 8 é o dia do chocolate. Você que gosta de chocolate, né? Então certamente aí você, né, precisa aí se esforçar. 9 e 10 são massas, e aí continuando, né, nesse propósito como igreja, cremos que Deus irá fazer coisas maravilhosas, amém? Ainda, querido, você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, pegue em sua mão. Você que está em casa também, você possa estar fazendo seu dízimo, a sua oferta aí, via transferência, e como você achar melhor, mas honre a Deus, honre ao Senhor, seja fiel ao Senhor, aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Eu quero orar por você que vai dizimar a ofertar, depois estarei te abençoando, e eles vão passar ali recolhendo. Pai, eu quero orar pela vida, Senhor, de cada dizimista, ofertante desta casa, aqueles que têm sido fiéis ao Senhor, aqueles que têm te honrado, aqueles, ó Pai, que têm colocado o coração diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoe a vida deles, derrame graça sobre eles, os fortaleça, os abençoa, Pai, em nome de Jesus. Mas antes dele passar, eu quero pedir para o irmão Cipriano vir aqui. Querido, irmão Cipriano está aí de aniversário hoje, 75 anos, vem cá, irmão Cipriano. Nós queremos orar abençoando, é uma honra tê-lo conosco, né, irmão? Hoje eu estava conversando com ele, né? Que privilégio, né? Mais um ano de vida com o Senhor, né, irmão Cipriano? 75 anos, né? Cheio de saúde. E conversando com ele, disse: pastor, eu estou acreditando que eu vou ir aos 100. Eu disse amém, né? Porque essa é minha esperança, né? Se Jesus não voltar antes, viver a longevidade. Estenda para cá a sua mão. Queremos abençoar a vida do nosso irmão. Depois você pode parabenizá-lo ali, claro, mantendo a distância, mas sim abençoando a vida dele. Paizinho, nós queremos te agradecer pela vida do irmão Cipriano. Pai, obrigado, Deus, pela vida deste homem. Obrigado pela sua casa, pela sua família. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque aqui está um filho, também está aqui um amigo, um companheiro. Obrigado, Deus, hoje ele está completando mais um ano de vida. Senhor, nós oramos, ó Deus querido, para que ele viva, Pai, o teu melhor. Ele viva, Senhor amado, as tuas bênçãos, os teus propósitos, os teus projetos sobre a vida dele. Paizinho, que seja tempos, ó Pai, de muita graça, tempos de muita paz, tempos de muita alegria, tempos de cuidado do Senhor sobre a vida dele. Pai, oramos, Pai, por saúde, oramos, Pai, ó Deus, por vigor, ó Pai, nós clamamos ao Senhor, estenda, Pai, sobre ele a tua mão de poder. Toca, Senhor amado, em nome de Jesus, Pai, e que ele saia, Pai, daqui nesta noite sabendo, Pai querido, que o Senhor é um Deus que tem o melhor, um Deus que abençoa, um Deus que guarda, um Deus que direciona, um Deus, ó Pai querido, que vai além das nossas expectativas. Assim nós oramos, celebrando o teu nome, Pai, pela vida do irmão Cipriano, e nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém
amém, amém. Depois você pode dar um abraço no irmão Cipriano e saudá-lo ali com a doce paz do Senhor. Que Deus te abençoe, querido. Entrega ali seu dízimo, a tua oferta, e até domingo em nome de Jesus.